Um bom dia oficial para nós aqui presentes e para o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, que estejam eventualmente pedidos de comparecer. Então, a casa disponibiliza esse recurso para facilitar a vida das pessoas que têm essas dificuldades. Vamos então fazer a nossa prece, buscando o quanto nos seja possível silenciar as nossas emoções, silenciar as preocupações, porque este momento é aquele que escolhemos para investir em nós próprios, investir no conhecimento libertador que nos permitirá encontrar respostas que se encontram dentro de nós próprios. Neste momento em que silenciamos a nossa voz externa, adentram-se ao recinto a hoste de espíritos que em nome de Jesus aqui comparecem para nos amparar. Eles chegam, se aproximam de cada um de nós individualmente, identificam as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, os nossos medos. E com muito carinho, em nome de Jesus, eles nos amparam. Do alto, podemos imaginar uma luz muito bela, que tem origem no coração de Jesus. E essa luz mergulha a todos nós num ambiente propício de paz, de harmonia e de serenidade. E neste ambiente é que os bons espíritos, os benfeitores espirituais nos abraçam e nos transmitem as dúlcidas irradiações do amor de Jesus a nos amparar, a nos repletar a alma e o coração. E sentimos que este calor, esta energia que nos chega na forma de calor e de luz, vai penetrando no nosso âmago e nos envolve por completo. E já experimentando da paz a nós emprestada pelo Divino Amigo, imaginando a doce figura de Jesus, lhe dizemos: louvado seja, Senhor Jesus, o vosso nome, os vossos ensinamentos, os vossos exemplos. Permita-nos, Senhor, manifestar a nossa gratidão por essa oportunidade bendita que nos proporciona a oportunidade de refazimento do nosso quadro mental, emocional e espiritual, fortalecendo-nos, nos dando a energia para enfrentarmos a semana que se reinicia a partir de amanhã, porém com outra disposição, sabendo que o vosso amor está em cada um de nós. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que fazemos em transformar o conhecimento aqui adquirido em
motivação para o nosso processo de transformação moral. Abençoa, Senhor Jesus, os benfeitores que em vosso nome nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram, nos socorrem e nos protegem. Em caráter especial, gostaríamos de vos pedir bênçãos especiais a envolver a nossa irmã Maria Emília, que aqui comparece voluntariamente, trazendo a firme disposição de nos ajudar com a interpretação que ela fará, as reflexões que ela fará, em vosso nome, do tema da manhã de hoje. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós, que assim seja. Bom dia a todos. Nessa voz calma e tranquila, eu falei, um dia eu falo devagar, não consigo, de forma nenhuma. Antes de nós iniciarmos, agradecer a Deus, sempre agradeço a Deus pela oportunidade de trabalhar, mesmo aos domingos, porque esse trabalho é gostoso, é glorioso, e a gente faz porque gosta. Agradecer a casa pela oportunidade de nos convidar novamente, e quero deixar aqui os meus sentimentos, de pesar e de alegria. De pesar pela passagem do nosso companheiro Miguel, a gente vai ficar sem ele, E de alegria porque a gente imagina, depois de tantos anos de luta, de trabalho, de empenho, de lucidez, de clareza espiritual, o céu deve estar mais feliz, E como na última vez que eu o vi aqui, ele falou, não vejo a hora, Maria Emília, de ver minha Terezinha. Então eles devem estar muito felizes, e a gente tem esse sentimento também, de uma alegria de um grande companheiro que retorna à pátria espiritual, porque a doutrina nos dá essa certeza de que a morte não existe e de que quem cumpriu a tarefa, da maneira como a gente viu esse casal cumprir, a gente não tem dúvida que eles estão amparados e estão seguindo essa jornada. E cabe a nós fazermos a nossa jornada, Em pleno domingo de manhã, a vontade não era estar aqui de alguns de nós, mas as situações da vida, os embaraços, as dificuldades, sejam elas pequenas ou grandes, elas nos conduzem a essa busca do melhor e do espiritual principalmente, de conceitos que vão nos orientando intimamente para nós resolvermos essas questões, e quando não conseguimos resolvê-las, fazemos um enfrentamento mais adequado, Quem é que não quer ter um equilíbrio um pouco melhor diante de um vizinho daqueles bem danados, que cria uma situação delicada e que vem tirar o seu sossego domingo de manhã? Você acorda bonitinho, tranquilo, faz a sua oração, lá vem o vizinho com aquele perrengue que você acha que já tinha terminado. Tem que ter estrutura para não perder o equilíbrio. São coisas corriqueiras, banais, mas tem coisas muito mais difíceis que vão exigir de cada um de nós. Talvez você esteja aí sentado e no teu íntimo você carregue uma dificuldade bem grande, um enfrentamento, uma doença, a doença de alguém, ou a morte, o passamento de alguém tão querido, e você ainda meio despreparado. Situações das mais variadas, Um filho ingrato, que depois de tanto tempo que você deu carinho, amor, educação, e ele bate a porta e fala, não quero saber de você, de um jeito ou de outro, E parece que isso não só está lá em casa. Não, está em todos os lares, Nós somos todos espíritos imortais, vivendo uma vida física no aqui e no agora. Isso aqui tudo tem fim, porque uma hora o sofrimento, a dor, ela passa, o que fica realmente é o aprendizado. E a incumbência da manhã é falar justamente de determinadas orientações do Mestre Jesus que vieram na forma de bem-aventuranças. A orientação nossa é para estudarmos um pouquinho, falarmos a respeito do capítulo 89 do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, o maior médium que a gente conheceu.
As bem-aventuranças é o título que Emmanuel oferece. Eu vou ler só o trechinho em que ele se pauta, porque Emmanuel, nesse livro, ele sempre vai buscar nos evangelhos a orientação para também discorrer o pensamento dele. E ele vai buscar uma das mais difíceis, se não a mais difícil bem-aventurança. Até porque a gente fala assim, bem-aventurança, deve ser prêmio, né? Não. Bem-aventurança não é prêmio. Bem-aventurança é uma recompensa por trabalho executado. Então não é prêmio, é conquista, né? É uma realização, é algo que chega até nós a partir do momento que a gente executa uma tarefa, e é uma consequência natural da execução bem feita desta tarefa, né? E Emmanuel vai lá e diz assim: bem-aventurados serão todos aqueles que, quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e vos rejeitarem, o vosso nome como sendo mal, por causa do Filho do Homem, Jesus. Olha, uma das mais difíceis, é aquela que a gente vai ser injuriado, a gente vai ser banalizado, julgado, às vezes condenado, nós teremos um nome mal falado, se nós estivermos defendendo o Filho de Deus, né? Jesus. É talvez uma das mais difíceis de serem cumpridas. A gente viu cumprir muito bem essa tarefa os grandes apóstolos, os discípulos mais chegados do Mestre e os grandes apóstolos e os grandes missionários que foram aportando ao longo dessa jornada evolutiva do homem sobre o planeta Terra. Mas nós estamos longe de fazer isso, né? Às vezes eu me lembro de uns 35 anos atrás, quando eu saí com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, porque eu ia fazer o culto do Evangelho na casa de amigos, a gente encapava com papel de pão. Papel de pão, para quem não é da minha época, é aquele papel marronzinho que não passa luz nenhuma, porque não se podia mostrar, e a gente tinha medo de mostrar, né? Porque ainda era bem mal visto quem se considerava espírita, e falando destas coisas. Destas coisas são dos mortos, né? Então, não era fácil. As bem-aventuranças, elas têm um caminho meio que evolutivo no meu entendimento. Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira bem-aventurança que ele nos coloca é a bem-aventurança dos aflitos. É para qualquer um de nós, não é não? Essa é uma bem-aventurança que a orientação do Mestre cabe para o meu dia, cabe para o seu dia, cabe para o nosso dia. Nós já podemos receber, né, a recompensa de um trabalho bem feito quando nós nos colocamos diante da orientação dessa bem-aventurança, quando ele fala: bem-aventurados vós que chorais, vós que sofreis, os aflitos de todas as condições, porque serão consolados. Porque para cada bem-aventurança nós temos uma recompensa específica, né? Então, quando você entende qual é o significado da dor, do sofrimento, você passa a sofrer ou enfrentar a dor de uma outra forma. A gente acaba sendo consolado, não porque a dor foi embora. Não acontece isso com você? Se tiver que levantar a mão aqui, quantos de vocês carregam dores e elas já estão num determinado grau de consolo íntimo porque você a entende? Você entende que nada é por acaso, que aquela dor não é porque ele precisa te castigar, porque Deus está te punindo, né? Mas é o elemento propulsor ao nosso progresso no estágio em que nós nos encontramos. Quando a gente entende isso, fica completamente diferente. A dor não vai embora,
O que vai embora é aquele sofrimento da revolta, o sofrimento da indignação, a raiva que a gente tem do por que comigo, justo agora? Não, é o entendimento, né, de que sim, por que não comigo? Por que não exatamente nesse momento e deste jeito? Né? Porque vai denotando dentro de nós, no nosso íntimo, um movimento evolutivo de compreensão. Essa bem-aventurança dá para fazer hoje, não dá? Pode chacoalhar a cabeça, quem concorda, quem não concorda pode dizer não também. Essa bem-aventurança é para nós, cabe exatamente agora, né? Dá para fazer sem muito esforço. O esforço é o entendimento daquilo que a doutrina propaga em relação às causas atuais das minhas dificuldades, das minhas dores, da ingratidão, da decepção, das perdas, e as causas anteriores, aquelas que estão escondidas no nosso passado espiritual, que a gente não enxerga com clareza, mas que a única coisa que garante que aquilo é meu é porque a vida manda de qualquer jeito. Né? Então, se caiu lá em casa, veio para o meu endereço, Deus não erra o CEP de ninguém. Né? Porque Ele não oferece dor como instrumento de reorganização da alma, nem instrumento propulsor ao progresso, se nós já estivermos com o progresso realizado, com a consciência reorganizada. Concordam comigo? Todos que estão aqui? Essa dá para fazer, não dá não? Essa dá para a gente realizar. A outra bem-aventurança, né, que a gente elencou aqui, também dá para fazer. Dá um pouco mais de trabalho, mas também dá para fazer. Né? As demais vão exigir que a gente faça esses primeiros passos. A segunda bem-aventurança que nós colocamos aqui é bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são humildes realmente. Já dá para a gente exercitar isso, não dá não? Humildade, baixa o nariz, baixa a crista, né? Não reconhece que você tem limites, que você não é o bambambam, você não sabe tudo, né? Nós temos um conhecimento? Temos. Nós temos um caminho já percorrido? Temos. A humildade real, ela reconhece isso, mas não coloca isso acima de mais nada, só no devido lugar. Né? Isso também nós conseguimos fazer. Colocar a humildade. É estarmos atentos ao nosso orgulho, à nossa vaidade, principalmente quando nós guardamos uma capacidade intelectual muito alta, às vezes a gente acha que sabe muito, né? Diante de todas as demais pessoas, nós preconceituamos determinadas classes e nos colocamos acima disso. Então, essa é uma questão. Bem-aventurados os puros, os pobres de espírito. O que a gente ganha quando a gente realiza intimamente esse processo de nos tornarmos humildes diante da vida? E humildade não é humilhação. Né? Humildade é reconhecimento das próprias limitações e reconhecimento também do seu valor. Né? Porque aí nós nos apoiamos a amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não reconheço o meu valor, eu não sou capaz de reconhecer o valor do outro. Mas eu não posso superlativar o meu valor e nem diminuir o meu valor. Ele tem que vir numa medida real. Como é que eu faço isso sem autoconhecimento? Não faço, né? É uma das diretrizes da própria doutrina. A reforma íntima, o autoconhecimento, o desbravamento dessa terra íntima que ainda está inexplorada por muitos de nós. Tá? Já dá para começar a sair daqui e fazer um pouco desse movimento de sermos humildes na vida. As demais dá para a gente fazer também, mas elas vão exigir um bocadinho mais. Por quê? Porque elas vão denotando, vão mostrando para cada um de nós que quando você encontra uma pessoa assim, ela já tem um estado interno de alma um pouquinho maior do que a massa.
Tá? Nós que carregamos, que temos a oportunidade de estar em contato com a doutrina espírita, que propaga toda a verdade que carregamos em nós como seres espirituais e não seres materiais, nós temos mais facilidade de fazer esse percurso. Agora, não é porque eu tenho na mão instrumentos valiosos que eu já tenho isso como recompensa. Não, porque o instrumento está ali, mas se você não pegar a pá, a enxada e arar o terreno e plantar a semente, regar e adubar, o fruto, a árvore, a planta não vem. O nosso solo íntimo é a mesma coisa. Eu sei que tudo isso é repetitivo, né? Mas nós somos espíritos tão resistentes e tão rebeldes que o evangelho tem que ser repetido. Por isso que eu estou aqui, né? Todo domingo falando, toda segunda falando, né? Porque a gente precisa lembrar dessas questões todas. Então, os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, é mais difícil, né? Porque tem que guardar pureza de coração, pureza de intenção. A Maria Emília, mas eu sou tão boa, deixa eu ver a intenção que está por dentro. A intenção é interesseira. Ó, desculpe, eu não quero magoar ninguém, mas nós somos tudo interesseiro ainda, eu também. Né? A gente tem que ficar muito atento a entender quais são os interesses que me movem e se esses interesses pessoais, eles estão em paralelo com os interesses maiores. E eu estou dando a cara a tapa, porque eu estou aí junto com vocês. É uma reavaliação direta, constante, diária, que me faz ver, nossa, eu me movi pelo meu interesse. Muito mais do que pelo interesse coletivo, o interesse de realmente propagar o bem, fazer a coisa direito e não escamotear aqui do lado esquerdo, do lado direito. Porque nós nos movimentamos muito assim, ainda porque somos esses espíritos que trazemos em nós muito orgulho e muito egoísmo. Né? Então tem que arregaçar as mangas. Agora, e qual é a recompensa? O que é que a gente vai ganhar quando a gente começa a fazer ou quando a gente já fizer isso na íntegra? Por isso que é mais difícil. E não vai ser tão rápido. Jesus diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente não tem olho nem para ver a gente. Não é? E quando a gente vê o outro, a gente vê ele cheio de defeitos. Quem aqui que vê o seu irmão, pega aquele que você não quer ver. Quem daqui vê esse irmão como Deus o vê? Como é que a gente vai querer ver a Deus num tapa, numa encarnação? Tem gente que se ilude, que acha que ficou aqui 30 anos dentro da doutrina espírita, vai chegar do lado de lá com os louros e as bandeirolas. Vai ter que arregaçar a manga, suar bastante para fazer o que não fez aqui, né? E que bom que é assim, porque esse é o processo evolutivo. Que a gente tenha a humildade de chegar do lado de lá, e se tiver visto a nossa encarnação última muito desastrosa, que tenha a humildade e fala, Senhor, me manda outra porque eu não estava bem. Né? Como a vida é eterna, me mande outra. É humildade, né? Porque se eu chegar lá e falar assim, não. Eu fui no Bezerra 550 vezes durante 35 anos. Eu tenho direitos. Estou danada, né? Esse danado é um danado bem puxão de orelha. Né? De humilde não tem nada. Né? E nós temos literatura na doutrina espírita, no espiritismo, que nos mostra grandes homens e mulheres, enquanto encarnados, em posições de presidente de uma FEB, livro Voltei. O livro Voltei fala desse irmão que foi presidente da FEB. Não dá para negar, nem na trajetória da vida dele, contada por ele mesmo, depois que ele voltou para o plano espiritual, todas as questões que ele acertou. Todo o bem que ele propagou, tudo que ele fez. Mas também não dá para negar a soberba, em alguns aspectos. É essa coisa equivocada.
Mas nós estamos tudo perdido, Emília? Não pense que nós estamos perdidos. Nós estamos ganhando consciência de que as coisas não são como nós imaginávamos. Elas são um pouquinho diferentes. E é por isso, talvez, que ainda nós vamos repetir o ensinamento das bem-aventuranças durante muito tempo. Toda vez que a dor bate na minha porta, eu falo, meu Deus, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os aflitos, porque é isso que eu preciso fazer. O vizinho bateu lá em casa e eu falei, Senhor, ajuda-me a ser mansa e pacífica, porque a vontade é sair daqui e dar na cara dele. Igualzinho, não é? Quem pensa que ele é para falar o que ele falou de mim? Vocês não têm noção do que ele falou de mim e de como isso repercutiu para o meu grupo. Estou relatando uma situação, mas essa situação é sua, é minha, é nossa do dia a dia. E aí é o Evangelho que vem e fala, Senhor, me faça mansa e pacífica. Não dá para ser mansa e pacífica. Então eu vou ficar na base da aflição, né? Vou lá naquele assim, deixa eu chorar a minha dor, mas vou chorar direitinho. Deve ter um motivo, o que é que isso tem que me mostrar, o que é que eu não aprendi ainda que isso está batendo na minha porta. Né? Não tem nada a ver com o processo do encarnação passada não, viu gente? A maioria das vezes é daqui mesmo. É só para eu mudar a rota. É só para eu me tocar de um detalhe que eu ainda não consigo perceber e que, no estágio em que nós estamos, não adianta vir uma brisa leve e suave. A gente não desperta com a brisa leve e suave, a gente desperta com o alfinete pegando mesmo nas partes mais delicadas. Estou mentindo? Se tivesse tudo bem, você estava aqui? Duvido. Uma parte de nós talvez, mas a grande maioria não. Se tivesse tudo bem, eu estava por aí, esperando o avião chegar para ir para a Bahia, pular o carnaval, porque lá o carnaval começa uns 3 meses antes, isso eu sei porque eu morei lá 16 anos. Né? Então, o carnaval começa dia 1º de janeiro, tá? Porque 1º de janeiro tem o 1º de ano, mas 1º de janeiro começa o carnaval na Bahia. E quando termina o carnaval, não se preocupe, tem a festa do São João, que vai acontecer logo depois. Então, são movimentos que vão deixando a gente desacordado de si, né, e muito ligado nisso tudo que está aí fora. E a bem-aventurança chega, bate lá e fala, volta lá para o livro e lê de novo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. A terra, não essa terra que a gente está vendo aqui, que Deus me livre, né, como a gente está falando, Deus me livre, né, não dá vontade de sair de casa. Não, a terra de amanhã, a terra transformada num plano feliz. Né? Não é nem de regeneração, porque no plano de regeneração precisa cair a nossa visão e a nossa ilusão de que vai ser um plano de belezas. Não, é de regeneração, está todo mundo com tudo para fora, e a gente correndo atrás desse prejuízo de milênios para corrigir a nossa maneira de caminhar na vida. Então, quando nós verdadeiramente dominarmos os nossos impulsos interiores pela força da vontade, não porque o outro nos brecou, mas pela força da vontade. Quando nós, em qualquer situação, propagarmos a paz, nós herdaremos a terra e seremos chamados, como diz Jesus, filhos de Deus. Por quê? Porque a verdade espiritual já vai estar em nós. E nada vai me abalar. Que delícia, né, gente? Não vejo a hora. Eu sei que vai demorar muito, mas não vejo a hora. Né? Dá para entender quanto tempo ainda essas bem-aventuranças vão nos acompanhar? Porque numa encarnação, 2 ou 3, a gente não consegue liquidar essa dívida toda, não. Né? E não é pessimismo, porque dá para eliminar toda a dívida completamente otimista, cheia de esperança, e vamos embora que está tocando para o lado de lá. Né? Porque as coisas mais difíceis do enfrentamento, elas estão acontecendo aqui e agora. Essa encarnação é a encarnação mais difícil, eu diria, de todos nós. É a encarnação que está pedindo a nossa consciência para essas questões todas. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles de nós que conseguiram elaborar o perdão, conseguir trabalhar com a tolerância,
conseguir trabalhar com as questões da mais profunda fragilidade humana, sem adjetivos, sem julgamento, sem crítica, não é? Sem aquilo que a gente ouve aí fora no dia a dia, nos noticiários. Nossa, você viu? Não acredito. Não acredite, é ser humano, é espírito imortal, num processo de evolução, mergulhado na ignorância da própria realidade espiritual, capaz de fazer coisas absurdas. Mas Maria Emília, ele era pai, você viu o que ele fez com a filha dele? Vi. Mas ele era filho, ele matou os pais. Aquele menino foi criado com tanto amor, com tanto carinho, você está vendo o que ele está fazendo com a família? Uhum. E é essa compreensão, né, de uma vida que não é pura e simplesmente aqui e agora, mas que pode se descortinar pelo conhecimento que a gente vai adquirindo no que era antes e no que vai ser amanhã. Porque a garantia que Jesus nos oferece é que todos nós seremos espíritos puros um dia. Até Ele. Aquele que você está colocando, que eu estou colocando, que nós estamos colocando numa condição que só matando resolve. Porque ainda tem muitos irmãos aqui na face da Terra, do nosso lado, que falam assim, se viesse uma metralhadora, viesse uma bomba, matasse tudo, seria ótimo. Não seria, né? Porque se Deus oferece a encarnação na qualidade de espírito encarnado num planeta e numa condição que nós estamos vivendo, e Deus permite que todas essas atrocidades, todas essas coisas esdrúxulas, o que tem de coisa esdrúxula, vocês já viram isso lá fora? Todo dia aparece um negócio novo, esdrúxulo na internet. Haja bem-aventurança para a gente entrar nesse clima e falar, bom, se Jesus é o governador planetário, se Jesus está no comando disso, e tem uma leva, mas muito grande, de espíritos iluminados, comandando tudo isso, nos bastidores que nós não enxergamos, quem sou eu para ficar preocupado? A minha preocupação é o quanto de misericordioso eu estou sendo hoje. O quanto de mansuetude, de humildade eu preciso e devo exercer hoje, porque eu quero ser chamado de filho de Deus. Eu quero estar no reino de Deus. Eu quero ver a Deus, que são todas essas promessas. Está pesado e difícil, né, gente? Mas não tem jeito. Ele falou assim, o caminho é estreito. Jesus não disse, a porta é larga. Vai ter facilidades. Não, ele disse, ele avisou, né? Ele orientou, falou, olha, dá trabalho, mas é possível. E quando nós adentramos pela porta estreita e nos fincamos nesse caminho luminoso, é duro, é árduo, mas não dá para voltar, porque não dá mais mesmo, não tem vontade interna para voltar. A gente começa a ser meio masoquista, entre aspas, para os outros, porque o outro fala, nossa, mas você gosta disso tudo? Não, não gosto, mas eu sei que essa trilha é a trilha do momento. Essa é a trilha do momento. Você vai fazer palestra de novo, Maria Emília, em pleno domingo? Vamos lá para não sei... Não, eu vou fazer a palestra, depois eu encontro vocês. Mas eu vou fazer por quê? Porque isso alimenta a minha alma. E eu não estou melhor do que vocês, eu estou aqui porque eu preciso. Se eu não tivesse isso, eu acho que eu estava destrambelhada no meio da rua. Não é? Por quê? Porque nós estamos assim, enquanto espíritos aqui encarnados. E quando a gente ganha essa consciência, e a gente faz esse percurso, talvez a gente consiga realmente fazer a última bem-aventurança, né? Nós estamos num momento em que a bem-aventurança... bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Não bate direitinho aí dentro? Sede e fome de justiça.
Só que a nossa justiça ainda é muito parcial. E a gente já quer sair com a metralhadora, a gente quer limpar a área, né? Mas quando a gente estiver verdadeiramente emparelhado com a imparcialidade do Pai, com a justiça divina, com as leis que regem o bem e o mal, e a gente estiver dentro, né, engajado no que é bom, no que é belo, no que é verdadeiro e no que é justo, não de acordo com os meus parâmetros, mas os parâmetros do Evangelho. Aí eu faço o que me cabe. Eu não lavo as minhas mãos, mas eu sou imparcial. Eu não julgo, eu não condeno. E uma dica, né? Observa como você se julga, como você se penaliza e como você se condena. Porque a gente faz isso sozinho, não faz? Tem gente que faz tão bem que você fala, nossa, você não precisa nem de inimigo, amor. Basta você sozinho. Não é? A qualidade do teu julgar, a qualidade da tua crítica a respeito de você mesmo, essa exigência de uma perfeição que não pode existir, não agora, porque não é esse o momento. A qualidade disso é a qualidade que você projeta no seu vizinho, nos seus amigos, nos seus parentes e nos seus inimigos. Então, tenho pena deles, né? Porque... Não? Então, quem tem sede e fome de justiça, mantenha-se nessa trilha, porque nós seremos fartos. É só um ventinho. Nós seremos fartos, é a promessa do Cristo. Até isso está meio estranho, né, gente? Um vento que vem diferente, né? Você está na praia, daqui a pouco você vê o furacão formando, coisa que não tinha no Brasil, né? Você ia para a praia aqui do litoral, você não via nada disso. E não adianta você pensar assim, nosso final dos tempos. Não é esse tipo de final dos tempos, né? Que vai acabar tudo, e a gente tem uma parte da gente muito mística e muito facilitadora do processo. A gente fala assim, eu vou acordar amanhã, vai estar tudo novo. Vai nada, porque quem tem que fazer esse trabalho somos nós. Se nós não fizermos esse trabalho junto com a espiritualidade, porque a espiritualidade dá o terreno, ela dá as oportunidades, ela dá as ferramentas, mas quem tem que pôr a mão na massa é o homem, é o ser humano, para se tornar cada vez mais humano, com as qualidades humanas, de humildade, de generosidade, de bondade, que está tudo aqui, né? De mansuetude, de pureza. São essas as qualidades humanas que estão sendo evocadas através das bem-aventuranças. Eu não enxergo o relógio, quanto tempo eu tenho? 3 minutinhos, pelo que me parece. Ok. É porque dá um reflexo e eu não enxergo. Então, a última bem-aventurança, que é a que Emmanuel propõe logo no início da lição 89, ela é, a meu ver, a mais difícil, porque, além de fazer tudo isso, eu ainda vou me colocar no lugar de ser crucificado, injuriado, definhado, perseguido por causa do Mestre. A gente não sustenta nem a religião que a gente professa hoje. O que você... eu não sou nada. Tem medo de dizer o que é. Por quê? Porque nós estamos num momento em que, se o outro não gostar do que você professar, a intolerância é tão grande que talvez você seja injuriado. Aí é que está, né, a orientação. Fique firme. Nós estaremos contigo. Por quê? A recompensa não é aqui e agora. A recompensa é nos céus. E não é naquele céu de delícias, né, que a gente imagina na pobre da nossa cabecinha. É no céu interior de consciência reta, tranquila, né? Esse é um roteiro prático, muito prático, vocês perceberam, dificílimo, mas é muito prático. Está aí, né? Orientação. Faça isso, ganhe isso. Faça isso, ganhe isso. Faça isso, ganhe isso. É para a nossa transformação espiritual. Quem quer a transformação espiritual, não espere um céu de delícias aqui na Terra, né? Enfrente sem chorar, sem se lamuriar,
reconheça a dor, porque a dor faz parte do processo evolutivo de agora, mas não se emparelhe com a dor. Se emparelhe com os recursos internos que você possui, se emparelhe com a prece, buscando Deus, Jesus e todos os espíritos amigos, para eles nos sustentarem nessas provas todas. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe nesses momentos bem delicados, porque a gente tem a informação, tem o conhecimento e tem a certeza de que não está sendo fácil. Então, não vamos negar o que ocorre, mas vamos nos emparelhar com aquilo que a gente já tem de benefícios, né? A consciência e todo o ferramental que está aí na vida. Na doutrina espírita, principalmente, que é a base da nossa reflexão, e tantas outras ferramentas que estão à nossa disposição. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Hoje nós estamos quebrando um pouco o protocolo, né? Invariavelmente nós pedimos àquele que, ao voluntário que faz a palestra, também fazer a prece. Mas, em nome da diretoria, nós gostaríamos de fazer uma homenagem para o Sr. Miguel. Eu só espero conseguir fazer. Uma coisa que eu esqueci antes de entrar na homenagem é anunciar a vocês que a Maria Emília Botaro, ela é trabalhadora do Centro Espírita O Semeador, aqui de Santo André. Então, eles têm nos obsequiado, oferecendo e permitindo que a presença de muitos dos seus integrantes que vêm aos domingos trazer uma mensagem sempre de amor e de esperança para todos nós. Nós pensamos em como fazer essa homenagem para o Sr. Miguel. E nós esbarramos com muitas dificuldades, né? Falar o quê? Fazer uma biografia dele? Isso não faz sentido. E aí nos veio a inspiração. Recebemos muitas mensagens de carinho, de testemunho dos valores que abrilhantam aquele espírito. Eu tomei a liberdade de trazer uma dessas mensagens e compartilhá-las com vocês, eventualmente aqueles que ainda não tiveram oportunidade de lê-la. Manda a ética que a gente forneça o nome do autor da obra. E o autor dessa obra é uma pessoa muito querida nossa, José Carlos Diogo. Acho que muitos conhecem. Foi um trabalhador aqui por muitos e muitos anos, agora por força profissional, ele tem dificuldades de estar aqui presente, mas os laços de afeto e de carinho estão mantidos, esses não se rompem, não tem como romper. Então eu vou tomar a liberdade de ler a mensagem que ele passou para nós, utilizando essa mensagem como uma homenagem que silenciosamente nós vamos prestar ao Sr. Miguel. E ele mandou a seguinte mensagem: hoje, quarta-feira, nos despedimos de um trabalhador do bem, cuja presença marcou profundamente a história espiritual de Santo André e também nas cidades em volta. O Sr. Miguel de Jesus Sardano não foi apenas um fundador de instituições. Ele chegou a fundar 3 ou 4 instituições espíritas em todo o ABC. Foi, antes de tudo, um semeador
de consciências, um construtor silencioso do bem, um coração que transformou fé em serviço. Ao fundar o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes e a instituição Amélia Rodrigues, ele não ergueu apenas paredes, ergueu refúgios de esperança, lares de consolo, escolas de luz, lugares onde lágrimas foram acolhidas, dores foram amparadas e inúmeras vidas encontraram uma direção espiritual. Ao seu lado, caminhou sua companheira de jornada, a Dona Terezinha, igualmente dedicada, firme e amorosa, cuja presença foi sustentação, foi inspiração e força. Juntos, a Dona Terezinha e o Sr. Miguel foram exemplos de que o trabalho no bem é obra de parceria, é obra de renúncia e amor vivido no cotidiano. O legado que deixam não está apenas nas obras visíveis, mas elas se encontram principalmente nas preces que continuam sendo feitas, nas pessoas que foram socorridas, nos corações que despertaram para o Evangelho e também nas mãos que aprenderam a servir seguindo o exemplo deles. Seres humanos assim não partem, prosseguem. A morte não interrompe a missão de quem viveu para o bem, apenas muda o campo de atuação. Para nós, fica a saudade, mas fica acima de tudo a gratidão. Gratidão por cada esforço, gratidão por cada renúncia, gratidão por cada gesto silencioso que ajudou a construir caminhos de luz para tantos. Que Jesus o receba com a ternura reservada aos servos fiéis. E que possamos, nós, honrar sua memória, não apenas com as palavras, mas dando continuidade à obra do amor que ele iniciou. O bem que ele plantou continua florescendo. Siga em paz, Senhor Miguel. O bem que você plantou continua florescendo em nossos corações. Tomamos a liberdade de imaginá-lo nesse instante, ainda envolvido no sonho, no sono, que procede em muitos de nós a desencarnação. Vamos imaginá-lo ali, acolhido pela espiritualidade, sem dúvida nenhuma, fazendo-lhe companhia a Dona Terezinha,
visitado ocasionalmente pelo nosso querido Divaldo, visitado por muitos dos trabalhadores que já passaram por aqui, já retornaram. Nesse momento em que os benfeitores se preparam para despertá-lo. Também na mesma quarta-feira desencarnou uma trabalhadora da nossa casa, que por muitos anos cuidou da evangelização e também do curso, a nossa Vilma Venâncio. Que igualmente os benfeitores espirituais possam acolhê-la, retribuindo a esse coração querido todo o empenho, toda a devoção, todo o esforço que ela fez para trazer a mensagem, para trazer o Evangelho para as nossas crianças, que hoje já são adultos, para a mocidade, que hoje já são maduros e que aqui se encontram, o nosso abraço, o nosso carinho e uma forma de dizer muito obrigado. Muito obrigado por compartilharem suas trajetórias conosco. Que Deus os abençoe. E tendo a imagem de ambos na nossa tela mental, vamos nos dirigir a Jesus, aos benfeitores espirituais, agradecendo a oportunidade de termos tido como exemplos de trabalho, de devoção, de acolhimento a essas duas almas. Eu aumentaria para 3, incluindo aí a Dona Terezinha, que fizeram tanto para permitir a construção desse ninho de amor que é o nosso centro espírita e também a creche Amélia Rodrigues. As palavras são insuficientes para dizer da emoção que vai no coração de cada um de nós. Por isso, Senhor Jesus, nós estamos rogando aos benfeitores que vos representam aqui entre nós e que aqui estão, que recolham do coração de cada um de nós esses fluidos, essas energias de gratidão que são arrojados do nosso coração, que sejam encaminhados até Jesus. E que Jesus adicione a esses fluidos, a essas energias que nós estamos direcionando ao Senhor Miguel e à nossa Vilma, que Jesus acrescente o grande amor, o amor incondicional que Ele tem por todos, e que a somatória desses amores possam ser canalizadas em benefício dos nossos queridos que agora encontram-se na pátria verdadeira. Senhor Jesus, ampara-nos, em especial o grupo diretor do nosso centro espírita, que agora traz sobre os ombros a responsabilidade de levar adiante essa obra iniciada pelos nossos queridos. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja.